Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 2-2. 2-2 a série final da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno para falar dessa partida maravilhosa que foi... A gente teve o privilégio de acompanhar na noite dessa sexta-feira. Uma partida em que Stephen Curry não faltou fazer chover, porque fez chover. Fez chover bola de 3. Meu amigo Nepopop acompanhou essa partida de que maneira e curtiu esse jogo de que jeito? Tudo bem? Animado aí para falar de Steph Curry? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Foi um jogo incrível, né, Guilherme? Foi um jogo fenomenal, um jogo histórico, né? Jogos para sempre, jogos... gol, grande momento do futebol. Vai passar em todo canto, né, Guilherme? Na eternidade. Cutucou, guardou. É isso. Merecia Tudo bem que teve Rômulo Mendonça, né? Mas se em outras plataformas tivesse, por exemplo, um Januário de Oliveira, eu também não reclamaria, viu, Guilherme? Porque esse jogo é o jogo para os grandes, né? Deveria estar em todas as redes de TV. A rede de internet tá, né? Na web. Sabia que tá chamando de web, Guilherme, a internet? Não, tô por fora. Novidade aí. Na web, né? Tem diversas narrações, mas deveria ter todas, porque foi um jogo realmente daqueles para encantar. E estive na NBA House, Guilherme. E ao lado, por exemplo, de Drica Evarini, viu? Que assistiu assim. Ela é brava, hein? E que tava mais brava ainda quando o Curry metia a bola, né? Ela assistiu num nível de tensão assim, surreal. Mas foi uma noite inesquecível também para o Café Belgrado, Guilherme, porque muita gente nos parou, né? Ou me parou, já que você não estava lá. Muita gente me parou para bater foto, para dizer que gostava muito do nosso trabalho, para agradecer pelo que a gente faz. Então, um carinho especial aqui para todos esses que estavam lá e me procuraram. Lembro de cabeça o nome de alguns, porque vou confessar para você, Guilherme, minha memória me trai, né? A partir de certo momento. Mas foi Rodolfo, Thiago Pimentel, Bruno, Matheus e mais algumas pessoas. E fora vários amigos, né? Que a gente encontrou lá, produtor de conteúdo. A Ana, NBA das Minas, a Drica também, NBA das Minas, Renan Ronche, 2%, o Sasso, enfim, foi realmente uma noite de celebração ao basquete, né? E um jogaço para acompanhar, né? Um jogaço que... Casemiro, você não vai mandar salve, Casemiro? Não vou mandar salve pro Casemiro não, viu, Guilherme? Porque, rapaz. infelizmente, não tive tempo de trocar uma ideia com ele, né? Tava muito ocupado atendendo as pessoas. Mas tava lá Casemiro. O Vavo, né? O Vavo se deslocou até para onde a gente tava para assistir o jogo com a gente, lá comigo com o Hitmaker. Um salve especial pro Vavo. Então, cara, uma grande noite de basquete e recompensados, né, Guilherme? Porque agora tá 2-2. Essa grande noite de basquete podia ter terminado com 3-1 pro Boston, e não seria assim, nossa, que péssimo, né? Ainda assim teria sido um jogaço, uma coisa épica. Mas o 2-2, ele projeta logo uma série mais longa, né? Agora temos no mínimo 6. E nos aproximamos aí do sonho do jogo 7, né? Cara, foi uma noite especial mesmo pro fã de basquete. Cara, aconteceu uma coisa exótica, né? Porque meu pai, ele não acompanha basquete, já contei isso algumas vezes. E quando acompanha, ele quer deixar bem claro pra mim, né? Então ele falou assim: tô ligando aqui, tô no jogo tal, né? E, cara, ontem ele não mandou nada, né? Eu falei: ih, caramba, não viu hoje, né? Tá perdendo um puta jogão. Aí tava no quarto período, entrou, tipo, meio empatado, assim, né? Faltando alguns minutos. Falei: vou mandar uma mensagem pra dar uma moral, né? Não é tão tarde e tal, deve estar acordado ainda. Falei, tá parelho lá, não sei o que. Ele já mandou análise do jogo. Falou assim, o Stephen Curry hoje tá inacreditável, não sei o que. Ele tava acompanhando o tempo todo, né? Ou seja, não é por acaso, né? Assim, que as finais da NBA são tão poderosas, elas de fato fazem com que muita gente que não é da modalidade habitualmente, vamos dizer assim, não acompanha aquela longa rotina de 82 jogos, que a gente adora, é maravilhosa, mas que nos playoffs chegam, né? E nas finais chegam de vez, e aí chega em grande número. Acho que a NBA House no Brasil se estabelece de uma maneira muito interessante de ser uma espécie de ponto de encontro geral, né? Do fã mais hardcore para esse fã mais do hype, né? Que, cara, a gente do Café Belgrado sempre foi muito a favor do fã do hype, porque eles fazem com que a roda gire, né? A roda gire aí é uma coisa muito, muito relevante.
E, velho, tanto os fãs old school, né, torcedores do Boston, ou não, a maioria do Boston, né, tanto os fãs do hype, majoritariamente do Golden State, a gente sabe, mas também do Boston, por que não? Cara, todos foram agraciados com uma série final daquelas, dois times que têm muita história nessa própria temporada, né? Tem a assim chamada narrativa muito bela. E choque de narrativas, né, Lucas? Quando chega na final, a gente só vai ter uma história campeã. E é uma pena, nesse caso, especificamente, não é uma pena, porque um dos dois vai ser campeão e vai ficar muito feliz, mas temos duas ótimas histórias para contar aqui. Essa história desse Boston é mágica, é meio Cinderela. Não é uma Cinderela baiana, que é um dos maiores filmes já feitos, mas é uma Cinderela. E a história do Golden State, cara, é o herói ferido, né? É o campeão voltou, é o gigante. Não quero usar mais a expressão daquele gigante que dormia, né? Porque caiu em, caiu em trevas. Mas do gigante que estava. O vulcão que estava esperando para entrar em erupção. Melhor assim. Velho, e ontem Porra, o que a melhor gente. assim depende, né? Quantos vulcões já causaram um grande desastre também, né, Guilherme? Não, mas como imagem, né? Como imagem, né? Ok. Igual a gente usa, por exemplo, massacre. Ninguém gosta de massacre, pelo amor de Deus. Só uma alegoria. A questão todas essas histórias entraram em choque num jogo decisivo. A gente falou o tamanho do jogo ontem. E, Lucas, do meio daquela. Uma grande batalha, né? De histórias, narrativas e momentos e lendas e coisas que podem acontecer. No meio disso, Lucas, surge um super-herói maravilhoso, um, É o herói um provável, Guilherme? monstro. É o herói esperado, né? É o herói que a gente espera e que entrega. É aquela cena, Lucas, de batalhas, assim, né? Que tem muito na pintura lá do século XVII, XVIII, e tem também no cinema, em que fica Game todo of mundo. Thrones. Pois é, aquela batalha dos bastardos, em que fica aquela. Quando filma de longe, você vê aquela muvuca, né? Mas as estratégias, assim, de colocar ali o contraste pra gente ver especificamente quem tem que ver, né? E no meio daquele monte, tem uma hora que eles são guerreando e vão se amontoando, né? Tem uma cena famosa nisso. Quem que sai lá no topo, né? Jon Snow. Cara, Stephen Curry fez. Eu assisti a carreira toda do Curry. Eu comecei a acompanhar o Curry no seu segundo ano de college. Então, assim, não foi a carreira toda, mas com a carreira toda profissional e a carreira toda de NBA relevante, vamos dizer assim. Talvez seja mesmo a maior atuação da carreira do Curry. É louco dizer isso, mas talvez seja, cara. Que presente que ele nos deu, que craque nós estamos diante. Fico emocionado, viu, Lucas? Fico emocionado porque acho que às vezes a gente tem a grandeza do momento acaba fazendo com que a gente tente dar explicações, tente projetar para onde vai, mas a grandeza do momento fica pelo caminho, assim, porque o cara é muito grande o que ele fez. É um negócio assim. Ele chutou todas as bolas marcadas e num volume assustador e matando tudo e no momento mais decisivo chamou a responsabilidade. Aí você olha lá, 41 pontos, né? 40. Cara, não é isso. 43. 43. É mais que isso, velho. Não, 43, Guilherme. Acabei de conferir. É mais, cara. É Não é mais. não, velho. Juro pra você que é 43. Tá duvidando da capacidade de contar da NBA? Tô duvidando, cara, porque eu acho que nesse caso aí a matemática é muito limitada, né? Isso aí foi uma atuação de gala, de tonelada. Foi uma tonelada de pontos, foi uma tonelada de tudo que imaginar. E esse é o famoso 16 toneladas, Lucas. Mas, Guilherme, foi mesmo mais porque, por exemplo, teve uma bola no último quarto que o Boston tá tão desesperado com o Curry que eles deixam o Klay Thompson livre, velho. Falou, não, o Klay Thompson pode ficar livre, cara. O Klay Thompson livre. O Eu tô até um segundo pouco maior assustado. arremessador da história, E simplesmente. ele vai lá e crava, né? Aliás, o Klay Thompson teve um jogo difícil mais uma vez, como a gente já tem se acostumado a acompanhar nessa série, né? Uma parte é o que o Boston proporciona ao Klay, ou deixa de proporcionar, mas grande parte é que o Klay ainda não é o Klay Thompson dos outros títulos, né? É o Klay Thompson que jogou meia temporada, o Klay Thompson que tá jogando depois de 2 anos parado, e isso a gente entende e torce para que ele vá se recuperando. No último quarto, Guilherme, 3 de 4 com duas bolas de 3 pontos, uma delas empata o jogo em 84, se não me engano, e a outra é essa, né, que ele recebe livre porque o Curry recebeu uma marcação dupla do Tatum, né, o Tatum abandona o Klay,
e ele mata essa bola, e aí o Golden State abre uma diferencinha. Além de 8 pontos, né, velho? 8 pontinhos ali naquele momento que o Curry precisa de ajuda, naquele quarto que o Golden State precisa de ajuda, né? Que o Celtics vem costumeiramente dominando, né? O último período. E preciso falar aqui, né, Guilherme? Esse cara não pode ficar esquecido. O que ele tá fazendo não pode ficar esquecido. Andrew Wiggins. Você falou a partida da vida do Curry, talvez? Cara, provavelmente a partida da vida do Wiggins, né? E aí a gente fica assim porque é o maior palco possível, né? É um final fora de casa que você tá 2-1 contra. Então, tudo que você faz aí é realmente amplificado. A gente vai lembrar de vários jogos mágicos, maravilhosos do Curry, né? Por exemplo, aquele jogo no Madison Square Garden. Cara, tem um montão, aquele jogo contra o KC, né? Quando eram os 12 melhores times da NBA. Tem um montão, mas nenhum era jogo 4 de final com o time com as costas na parede, né? E de uma Fora maneira de que não casa. é, né? As costas parecem bem imprensadas e não é daquela maneira que faz a gente explicitar o episódio, né? É uma maneira bem agressiva mesmo. E o Curry foi lá e entrega esse nível de atuação, né? Mas o Wiggins também, né? O Wiggins foi o que o Golden State precisava mesmo. O Golden State já vem com um time mais baixo do que o Celtics na série inteira. E para esse jogo fala, pera aí que eu preciso ficar um pouco mais baixo, né? Eu preciso trazer para o time titular o Otto Porter. E com isso, a pressão, né, em cima do Andrew Wiggins se redobra, porque ele já tem que marcar sempre um wing muito forte, um wing, não um Wiggins, né? Um wing muito forte, né, muito talentoso. E agora ele tem que se preocupar também com proteção de área, tem que se preocupar também com pegar o rebote sempre. Surreal. 16 rebotes na partida. O Golden State pegou 55 rebotes contra 42, Guilherme. É isso depois de tomar uma surra de 47-31 no jogo passado, né? Então, acho que o que o Golden State foi capaz de fazer defensivamente, não só defendendo, evitando que o Boston fizesse as cestas, mas também garantindo esse rebote no final, né? Isso foi fundamental. O Wiggins ainda no último período pegou 2 rebotes ofensivos e transformou em 4 pontos, né? Logo na sequência, assim. Então, cara, foi um jogo em que o Stephen Curry fez tudo o que fez, precisou de ajuda como todo grande jogador, como todo grande time, né? Precisa de mais alguém para ajudar, e essa ajuda não veio de um sidekick, né? Não veio com um Robin fazendo tudo que é preciso, veio de vários lugares. O Draymond Green que precisava de um jogo de redenção, né? E depois do jogo 3. É assim, se perde esse jogo, cara, mais uma partida ruim do Draymond Green, né? Como venceu, a gente olha, poxa, 9 rebotes, 8 assistências, uma defesa que incomodava, mas o Kerr, né, também fez o que era preciso, tirou o Draymond Green no último quarto, boa parte do tempo, né? Porque precisava de espaçamento ao redor do Curry, então teve posse que o Draymond Green literalmente entrou para defender e pediu tempo, saiu na posse seguinte. Então, assim, entre Wiggins, Klay Thompson, Jordan Poole, mesmo Jordan Poole no último quarto, né? Curry, o Draymond Green foi o que jogou menos, né? O Draymond Green jogou mais ou menos o mesmo tanto que o Kevin Looney no último período. Então, o Kevin Looney também veio bem do banco, né? Essa mexida que o Steve Kerr faz de tirar o Kevin Looney do time titular, meio que bagunça a segunda unidade do Boston, né? É o pior jogo da segunda unidade do Boston, que estava acostumado com enfrentar tal elenco do Golden State, agora enfrentou outro, né? Foi uma mexida do Steve Kerr. Mas essa é a beleza das finais, né? A gente pensa, poxa, não tem mais o que ajustar porque eles já estão se conhecendo demais. E aí vem mais um ajuste, né? Então é ajuste em cima de ajuste. No fim das contas, a gente vai lembrar para sempre do Curry, mas o que esse Golden State faz, né? Top to bottom, né, Guilherme? É impressionante, né? Porque se a gente está falando aqui desse jogo do Andrew Wiggins, é porque o time teve a frieza de, na hora de perder o Kevin Durant, conseguiu o DeAndre Russell, na hora de aproveitar o desespero do Minnesota, trouxe o Andrew Wiggins, e aí ele entrega esse nível de atuação num jogo 4 de final, né? Então, a gente vê o produto final, se encanta, né? Com o que o Curry é capaz de fazer, mas essa franquia Golden State, Guilherme, eu acho que por isso foi muito feliz o seu tweet depois do jogo, né? Meu Golden é o que esse meu Golden é gigante é brincadeira, foi algo nesse sentido. E, cara, é isso, né? A gente vai lembrar do Curry, vai enaltecer o que o Curry faz merecidamente, mas
é uma franquia que sabe como vencer, sabe como produzir elencos e, cara, explorar as necessidades dos outros times enquanto organiza o seu. Isso é um talento, né, fundamental para que essa equipe fique brigando lá em cima anos e anos. E, cara, meu Golden, né? Eu fiquei um pouco impressionado, Lucas, que você voltou para um nível de inglês necessário nesse seu início aqui de podcast, que há muito eu não via. São Paulo, né, Imagino, velho? você tá próximo da Faria Lima? Tô muito próximo da Flamengo. Tô no 9 de julho, né? Que é rua de banco imobiliário. Pô, e é caro no Banco Imobiliário, não é não? É daquelas azuis, né? Às vezes é caro, É são junto, é caras. junto com o Rebouça, Faria Lima, 9 de É, julho e acho que tem mais um que eu não tô lembrando agora. é Ou Morumbi, talvez não? sejam essas três só. Não, Morumbi é só Morumbi, Interlagos, Laranjinha, né? Pô, faz tempo que eu não jogo Banco Imobiliário. É, cara, eu fiquei refletindo no final do jogo, e não refletindo no sentido triste, né, do termo. É, e essa sequência final, quando volta o Draymond Green, é até exótico, né? Assim, pra começar, cara, eu achei que deu muito errado a ideia de começar sem o Kevin Looney. Ali, a real é que o ideal seria começar sem o Draymond Green. Que se ele quer começar com o Otto Ih, Porter, começa com o Otto Porter, mas com o Kevin Looney, porque, cara, o Kevin Looney não deixa nada a desejar nas trocas, ele protege aro. Que partida do Kevin Looney, né? Aliás, que playoff do Kevin Looney. O Kevin Looney vai virar aqueles caras, Lucas, que daqui 10 anos entra em quiz, né? Assim, quem era o cara do Golden State, tal, porque vão falar, claro, dos protagonistas, mas aí lembra no do. Café Belgrado ele já entra no quiz, né? Já entra. Aliás, tá bom Eppen lá no lugar do quiz. E ao longo do jogo, o Steve Kerr faz várias doideirinhas, né? Começar, por exemplo, no quarto decisivo com o Nemanja Bjelica, pouca gente entendeu, né? O Corneta Warriors tava descabelado, velho, uma hora dessa. Mas não só, né? Mas ele vai tentando uma coisa ali, vai tentando outra coisa ali. Acho que tem uma ideia em jogo aí que é como aumentar a minutagem do Paul sem ferir a defesa, e acho que isso passa um pouco por encontrar quem são os outros jogadores, né? Quem que vai formar a rotação. E, cara, o Steve Kerr é brilhante, jogou tantas finais, mas às vezes comete umas doideirinhas mesmo. Se dá certo, é ótimo, né? E essa linha sem o Draymond Green no último período, que jogou bastante tempo, e inclusive no momento importante da partida, foi uma linha bem brilhante. Mas eu nem ia falar disso. Quando volta o Draymond, eu penso o seguinte, né? Cara, doideira, né? Mas, velho, aí eu refleti um pouco, por isso que eu falei de reflexão depois do jogo. E me parece que esse nível de atuação do Curry, e boa parte das vezes o Curry buscando criar o próprio arremesso, não porque. Mas assim, não porque tá fugindo do sistema, mas é porque é o que o jogo tá pedindo, né? Se o time troca tudo, vem na transição, você tá com a bola, você é o melhor chutador, tem mais de um não chutador em quadra boa parte das vezes. Isso faz com que a gente acabe se reencontrando um pouco a volta às origens, sabe? De por que o Golden State joga desse jeito, né? O Golden State joga desse jeito tão complexo que a gente fala ofensivamente, que é muito bloqueio fora da bola, muita movimentação, jogadores que cumprem várias alternativas antes de você só entregar para o seu melhor jogador e abrir a quadra para aquele chute, né? Mas que a movimentação e o chute do Curry seja parte de um sistema muito complexo e é tão bem sucedido porque ganhou tudo, a ponto de o Kevin Durant ter falado que jogar lá era jogar do jeito certo, né? Onde ele aprendeu a jogar do jeito certo, né? O basquete. Enfim, quando a gente vê o que o Curry fez, a impressão que eu tenho é um pouco a origem disso tudo, porque na real essas alternativas são criadas porque, em tese, não é possível sobreviver só de atuações lendárias de um jogador que é excepcional, né? Você precisa criar condições, primeiro, que ele não fique com a bola o tempo todo, segundo, que ele não fique desgastado por tentar criar sua própria vida o tempo todo, que não fique um sistema marcado, facilmente marcado, etc. O Curry que a gente conhece, esse Curry que a gente viu ontem, a gente já viu ele em outras situações. O Lucas lembrou bem. Se você pegar aquele jogo da série contra o Denver, que acho que é quando o Golden State vem ainda com o Mark Jackson, o Golden State vem ao mundo,
Cara, o Curry fazia isso aí. Verdade, assim. Ele fazia isso aí. E, às vezes até mais impressionante, porque ele chutava no meio da quadra, e chegava em transição, e fazia mágica, etc. O Curry que a gente aprendeu a ver no Golden State com o tempo é um pouco diferente, né? Ele faz essas coisas, mas geralmente são movimentações bem trabalhadas, saindo de um bloqueio. Foi aquela cena bonita, né, do playoff passado, que ele encontra o Jordan Poole, os dois fazem uma ciranda ali. Aquilo ali cara, é a arte do jogar sem bola, né? Motivo pelo qual também o Curry sempre foi muito elogiado. E assim, quando o Steve Kerr propõe esse modelo, estabelece esse modelo e consegue fazer com que esse modelo seja um modelo vitorioso, e ele começa a ser vitorioso sem a chegada do Kevin Durant, é sempre importante lembrar, é um pouco de uma adaptação a uma realidade de imposição de um jogo, né? Por que eu tô falando tudo isso? Quando volta o Draymond Green, teve essa bola do Klay Thompson, que eu acho que foi até antes de voltar o Draymond Green, agora posso estar traindo minha memória, mas talvez seja um pouquinho antes do Dray voltar, agora não lembro. E depois teve uma bola do Draymond Green, que é aquela bola que a gente viu o Draymond Green fazer 150 vezes já, que é uma que ele faz o bloqueio, a defesa dobra no Curry e ele recebe o short roll, né, que é um tapinha por cima, onde ele fica livre, avança em direção à cesta, dá uma assistência pro Kevin Looney e o Kevin Looney faz uma cesta no finalzinho ali. Acho que teve duas situações dessa, uma outra acho que ele faz a cesta, não lembro. De novo, né, minha memória pode estar meio confusa, que são muitos jogos em sequência, muitas posses em sequência, mas a impressão que eu tenho é assim, é isso, assim, se você retoma um pouco dos motivos pelos quais esse time joga assim, você encontra maneiras de atacar essa defesa do Boston que talvez seja até contraditoriamente mais eficiente. Porque, cara, com o Boston obviamente tendo de lidar com o Curry que cria vantagem por piscar em quadra, todo mundo joga, né? Todo mundo joga solto, todo mundo joga bonito. E esse é o grande dilema do Boston, né? E é por isso que o Boston é tão difícil de marcar, porque o Boston, em tese, é o time que não adapta a sua defesa a jogadores. É um time que impõe a sua defesa, claro que faz ajustes, claro que protege o que tem que proteger, mas eu digo assim, ele não entrega o seu modelo de jogo para lidar com uma outra arma ofensiva. Ele é isso. Ele é um time que você vai ter que bater num contra um, é um time que vai ter protetor de aro, é um time que é muito forte na transição defensiva, mesmo quando eles erram o ataque, eles têm muita força física para chegar. É um time que te obriga a colocar gente que não sabe fazer coisas fazendo, né? Obriga o Draymond Green a quicar, obriga o Wiggins a criar o próprio arremesso, obriga o Looney a fazer mid-range, e aí obriga o Klay Thompson, né, a quicar a bola, fazer o Klay Thompson sofrer para conseguir seu chute. E o Curry, cara, a essência do Curry é que ele é um jogador imarcável. Ele não é possível de ser marcado por um atleta apenas. Ele tem um dos melhores dribles que a NBA já viu, e ele tem o melhor chute que a NBA já viu. Ele tem um dos melhores dribles que a NBA já viu. Drible que a gente fala no basquete, kick, né? Melhor condição de bola. E um dos melhores chutes que a NBA já viu. Isso é uma arma que nenhum time defende um contra um. Pode ser o melhor marcador do mundo, o Celtics tem o melhor marcador da temporada por eleição. Não dá. Você precisa se adaptar a isso. O Celtics consegue, né? Consegue, às vezes, de maneira exótica. Por exemplo, nas estratégias que ele prefere que quem tá com o Curry continue perseguindo ele e continuar, sem fazer com que você perca a proteção de garrafão, né? A ponto de dar o drop pro Curry, que é uma coisa que tá todo mundo polemizando. Mas esse é o Boston Celtics. O Boston Celtics vai tomar essa bola, mas a sua defesa vai encontrar outras maneiras de ser eficiente e em dado momento do jogo isso vai igualar. Mas aí, voltando para não perder o raciocínio. Quando a gente vê o Curry fazendo o que ele fez ontem, eu acho que colapsa um pouco o sistema, sabe, Lucas? Porque a ideia central aqui é que se o Curry for fazer isso aqui noite após noite, o Celtics vai ter que encontrar um tipo de arma para defender que vai obrigatoriamente fazer com que aquele Golden State que é fluido volte a ser muito eficiente ofensivamente. Porque aquele Golden State fluido, que cria condições, ele surgiu para tapar esses buracos, sabe? Para tapar essas dificuldades que os times têm quando você tem que dar um jeito de parar o melhor jogador ofensivo da série, de quando você quiser, pode escolher aí. Então, a impressão que eu tenho é que essas atuações lendárias do Curry, claro, é difícil depender de atuação lendária, mas nós estamos na final da NBA, cara. Nós estamos na final da NBA. É aí que você ganha jogo, é aí que você ganha campeonato. Os grandes jogadores aparecem nessas situações.
E o Curry aparece nessa situação. A impressão que eu tenho, Lucas, é que... Agora eu falei tudo isso, vai parecer uma chuva de obviedade, né? O Golden State, né? Precisa do Curry jogando nesse nível para, inclusive, não precisar do Curry jogando nesse nível. Não sei se deu para entender. Eu acho que ao fazer coisas como essa, ele desbloqueia um caminho de possibilidades para os próximos 3 jogos, que eu imagino que a galera do Boston tá em pânico, Lucas. Eu acho que a galera do Boston chegou a vez de se embriagar, porque quem não tá com medo do que o Golden State vai fazer nos próximos jogos, Lucas, perdeu qualquer noção possível da realidade existente. Guilherme, eu sou muito tentado a concordar com você por toda a beleza do seu argumento, né? Mas, cara, discordo, craque. Porque eu acho que o Curry fazer o que fez, o Golden State fazer o que fez, e foi realmente muito belo, muito, muito bonito, muito difícil de se conseguir contra uma defesa como a do Boston. Ainda assim, são 107 pontos, né? O Golden State não passou dessa marca nesses playoffs ainda, nessa série final. Foi 107, 108, 100, 107, né? Então o Golden State sequer chegou a 110 pontos. Então, a defesa do Boston tá ganhando esse matchup. Isso é que é a doideira. A defesa do Boston não tá perdendo. Tomar 105 pontos de média do Golden State numa série final, tá lindo. A vitória do Golden State veio principalmente por causa da defesa do Golden State, né? Porque o Boston não conseguiu pontuar em profusão, como fez nos jogos 1 e 3, né? O Boston Celtics, ele tem a defesa mais eficiente do ano, isso todo mundo já sabe, e eu acho que essa defesa tá fazendo um bom papel. Eu acho que a defesa do Boston não precisa entrar em pânico nos próximos dias. A defesa do Boston tá ok. Cara, o Curry precisou fazer isso tudo pro Golden State fazer 107. Tá bom pro Boston isso aí. Agora, o Tatum tá chutando 34% na série. O Tatum meteu 4 de 8, eu acho, da bola de 3 pontos, e 4 de 15 nas infiltrações, né? O Boston ainda cometeu algumas turnovers perigosas no último período, nos últimos períodos. O Boston precisou de um show do Marcus Smart no terceiro quarto para acompanhar o Golden State no terceiro quarto da morte, né? E nem foi tão da morte dessa vez, mas o último quarto meio que se juntou ao terceiro quarto e ficou um segundo tempo da morte, né? Então, assim, o Boston entregando o ataque que foi em 2022 também um dos mais eficientes, aí já contando o playoff, que teve muita dificuldade contra defesas muito fortes, mas mesmo assim é um dos grandes ataques da NBA, a série fica boa pro Boston, porque a defesa tá entregando, a defesa tá cobrando do Curry, isso que você falou, né? O Golden State precisa do Curry lendário? Precisa, velho, precisa, porque senão os caras vão fazer 80 pontos. O Boston Celtics tem uma defesa super, super, super forte e que, não se engane, tomou 43 pontos do Curry, mas ainda assim olha para esse jogo e fala, cara, a culpa não foi da defesa. Não é que a gente defendeu mal ou que a gente não conseguiu conter os caras. A gente não conseguiu conter o Curry, beleza? Isso faz parte, isso a gente aceita porque o Curry é algo que não pode ser contido, né? É como você falou, Guilherme, ele é talhado para ser imarcável. Mas se o Boston consegue aproveitar melhor as chances que teve no ataque, né? E se entregar uma atuação como teve, por exemplo, no primeiro tempo, né? Cara, o primeiro tempo do Golden State foi uma coisa muito, muito boa. Muito boa. Terminou com 5 pontos o Boston na frente. Então, nesse primeiro tempo, o Boston soltou, se eu não me engano, 7 de 14 para 3 pontos, 7 de 13. Foi um aproveitamento incrível. E no segundo tempo foi tipo 7 de 24, né? Já não foi tão bom. Então, a defesa do Golden State muitas vezes é esquecida porque o ataque tem o Curry, tem magia, tem envolvimento, tem movimentação, consegue chacoalhar até mesmo uma defesa tão boa como a do Boston, né? Eu sei que, no geral, eu tô falando que a defesa foi boa, mas o Curry no último período, desculpa, no segundo tempo, meteu 5 de 6 para 3 pontos, né? Isso vai ser difícil de se lidar, né? Se você permite esse nível de atuação. Mas, no geral, o ataque do Boston deixou a desejar um pouco hoje. Passou muito pelo que o Golden State fez com o Jaylen Brown. Você falou assim, cara, no Kevin Looney não sair ali, talvez seja o Draymond Green, mas o Draymond Green é capaz de conter o Jaylen Brown. O Draymond Green incomoda muito o Jaylen Brown, mais do que se for o Kevin Looney, né?
Então, esse primeiro quarto que a gente estava acostumado a ver com o Jaylen Brown fazendo 10, 12, 15 pontos, a gente não viu ontem, né? A gente viu o Tatum fazer um primeiro quarto brilhante, mas perdeu aquela volúpia do Jaylen Brown, e o Tatum tem sido um cara do volume, né? E o volume do Tatum apareceu do mesmo jeito como apareceu nos outros jogos. Chutou acho que 8 de 23 no geral. Mas o Jaylen Brown já não foi tão eficiente como vinha sendo nas outras partidas, até fez um segundo tempo bem interessante. Mas o fato é, a defesa do Golden State quebrou o ritmo do ataque do Boston com pequenos tricks, né? Com pequenas mexidas, com pequenas mudanças. A gente já viu o ajuste do ajuste, né? A gente não conseguiu ver nesse jogo esses early passes, né? Mais um inglês desnecessário, mate. Você tá demais, velho. Quando já no início da infiltração, o Jaylen Brown, o Jason Tatum passava a bola para uma bola livre de 3 pontos. Isso já não teve nesse jogo. O Golden State já ajustou isso aí. A gente viu turnovers com o Jason Tatum chegando lá no fundo, com o Jaylen Brown tendo que quicar também lá no fundo, que é quando fica mais apertado para eles, né? Então, assim, a defesa do Golden State, concordo com tudo que você falou sobre o ataque do Curry, sobre a beleza, sobre a magnitude do que o Golden State faz desse lado da quadra. Mas foi a defesa, velho. A defesa do Golden State colocou o Boston em apuros. E se o Boston não fizer como fez no jogo 1 e 3, né, que é passar dos 110 pontos, né, com um ataque super eficiente, fica bem difícil, porque por mais que a defesa do Boston seja incrível, esse nível o Golden State chega, né? Essa altura de pontuação o Golden State já provou que chega. Tem Curry, tem principalmente Curry, né? Tem Curry também, e tem um time que joga ao redor de Curry, que faz com que o time entregue o mínimo, um patamar mínimo ali de força ofensiva. Mas o que esse time defende, Guilherme Tadeu? Meu Deus do céu, que problema é esse meu Golden? Assim como é esse Boston, viu? Por isso que, por mais que o Golden State tenha feito essa partidaça lá em Boston, e tem agora um 2-1 jogando 2 jogos em casa, né? Tem que buscar esse 2-1, 2 vitórias, tendo 2 jogos em casa. Não consigo ver ainda meu Golden como favorito, né? Que eu acho que esse Boston, quando ele perde, ele sente, puxa, deixamos de fazer isso aqui. E acho que as vitórias do Golden State estão vindo assim, cara, conseguimos subir essa montanha, né? Então acho que ainda temos uma série incrível pela frente. Sabe quem tá do seu lado nessa, Lucas? Quem tá do meu lado nessa, Gibbs? King James. Ah, é? O que ele diz? King James, na calada da noite, né? Mandou um tweet, e o Dwayne Wade acho que tweetou também, eles estão juntos nessa. Seleção de arremessos contra o Golden State te derruba. Se você errar a seleção de arremessos contra o Golden State, não tô com o tweet aqui, mas é tipo isso. Para ele a questão foi ofensiva, e mais específica ainda, seleção de arremessos. Fiquei até com vontade de ver mais ou menos a hora que ele tweetou e ver quem que ele tá conectando aí, quem que andou fazendo doideira, né? Mas o fato é que eu achei interessante um aspecto, né? Essa ideia dele de colocar assim, né? Para ganhar desse Golden State, você não pode errar. O que tá embutido nessa ideia, né, Lucas? Que esse é o Golden State que ele ganhou. Entende o que eu quero dizer? E que ele LeBron. perdeu muitas vezes também, Guilherme. Ele pode estar Sim, metendo mas shade não. nos colegas, né? Não. Ok, mas o que eu tô dizendo esse é o Golden State. Tá entendendo o que eu quero dizer? O LeBron tá dando a esse Golden State um selo que é de continuidade para além da existência do Kevin Durant. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Isso eu acho muito forte, assim. Eu achei bem interessante, que mais ou menos assim, alguém Provavelmente ele distante ouviu o Café Belgrado, né, Guilherme? tá ouvindo. Ele tem ouvido. Desde que ele falou que ia ser podcaster, ele Tem falou que que ouvir, né? ia ficar muito atento com isso. E ele... Eu acho que isso dá um selo um pouco assim de... Esse é o grande time da minha geração e eu consegui vencê-los uma vez, sabe? É um pouco... É essa força, assim, do que ele disse, sabe? E achei interessante, achei um ponto interessante, tinha sublinhado para falar. Eu mudei de lado, viu, Lucas? Eu tava com Boston até agora, mas eu Agora acho que abraçou meu Golden? cara, eu ainda acho que a série vai ser em 7 jogos, né? Meu palpite lá na KTO foi Celtics em 7, tá lá no blog da KTO, antes de começar a série. E durante a série ele virou Celtics em 6, sabe? Na minha ideia, assim. Porque a impressão que dava era assim, cara, como que eles vão ganhar dentro do TD Garden? Não tem como ganhar daí dentro, cara. Não tem como ganhar aí dentro. A impressão que eu saí desse jogo, continua 7 jogos, né?
Mas a impressão que me saiu foi assim, cara, eles vão ter que fazer mais do que isso pra parar o Curry, que eu acho que o Curry não vai parar de jogar assim. E acho que se eles não fizerem alguma coisa, a coisa vai degringolar. E acho que se eles fizerem, vai ser até pior, sabe? Acho que se criar um nível de super reação aí, eu não tinha usado ainda a expressão. Se criar um nível de super reação aí, de ajudas, de dobras, assim, cara, aí o meu Golden volta a ser aquele meu Golden que você fala assim, não tem o que fazer contra esse time. Então, eu concordo com você no sentido de que o Boston não pode abandonar o que fez. Porque é isso, né? Você tem que exigir de um cara como o Curry atuações assim. Defensivamente, né? Ofensivamente você acha que eles têm que abandonar. Mas eu digo, defensivamente eles não têm que abandonar o que eles estão fazendo, porque deu certo. Eu concordo, eu acho que deu certo. Mas eu também acho que o Curry não vai jogar menos do que isso de agora em diante. Eu já acho que ele não estava jogando menos que isso. Ele só tá com mais volume. E tá com mais. E tá com um plano de jogo que permite que ele retome esse tipo de jogo, que a gente já viu outras vezes, mas que estava adormecido por esse modelo de jogo que propicia tanta coisa maravilhosa. Eu acho que ele não vai fazer mais menos que isso, não. E não sei. Essa é a minha impressão. Mas assim, dizer isso, cara, numa série que a gente muda de ideia a cada quarto. Poste. A cada quarto, né? A cada quarto a gente fala, cara, agora não deu. Então, tô no trem da emoção nessa série. Tô bem empolgado. Não me recordo de estar tão empolgado com uma série de playoff, sei lá, Lucas, desde quando? Talvez desde que a gente tenha Eu começado com o tava Café muito Belgrado. eu tava muito mais empolgado, Guilherme, quando o Suns abriu 2-0 nas finais contra o Bucks. Muito mais É, empolgado que tem isso. gente que acaba colocando o coração na frente da razão, né, Lucas? Desconheço. Seguinte, quero convidá-los a apoiar o Café Belgrado. De que maneira? Baixe o aplicativo da Orelo, segue o Belgradão lá. Lá você vai ter, assim, todos os podcasts que você escuta, tem lá. Kibas, tem um que eu ouço que é sobre xadrez na Noruega, não tem lá ainda. Me manda o link que eu peço pro pessoal da Aurelo colocar. Eu pessoalmente vou pedir. Então, assim, todos os podcasts que vocês ouvem tem lá. Então, é o melhor aplicativo de podcast que tem. Mas mais do que isso, dentro da Aurelo tem um sistema de apoio de vários podcasts, né? De uma comunidade de podcasts, de vários temas, etc. Entre eles, o Café Belgrado, o seu programa de financiamento coletivo, está dentro da Aurelo. Por que lá dentro? Porque ao baixar o aplicativo da Aurelo, você consegue apoiar o Café Belgrado pelo próprio aplicativo. Você assina o Belgradão dentro da Aurelo e imediatamente tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. É muita coisa, é muita coisa. O que eu recomendo é baixa o aplicativo da Aurelo e vai ali na aba podcasts. Os primeiros podcasts vão ter esses que vão em todos os feeds de todos os aplicativos. Se você desce o dedinho um pouquinho mais, ou sobe, né? Na verdade, é um movimento que eu fiz aqui agora, Lucas, é subir. Você vai ter uma ampla gama de conteúdo, mas é muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já costumo falar em todos os podcasts, mas se vocês não sabem, façam isso. No título vocês já vão saber do que se trata. Orelo.cc/Café Belgrado, se você quiser apoiar pelo desktop ou notebook. Para quem tem Apple, a melhor maneira de apoiar é assim. Para quem é Android, dá para apoiar dentro do próprio app. Apoie o Café Belgrado, apesar do Lucas estar dando autógrafos e ser muito conhecido. A realidade do nosso projeto é que a gente é independente, a gente não tem ninguém nos bancando, ninguém nos divulgando, ninguém. Cara, na verdade nós estamos aí nessa luta. Quem ajuda a gente são os nossos apoiadores e Rômulo Mendonça, claro, e nossos amigos. Mas enfim, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. É a única divulgação que nós temos. É a única maneira de crescer que nós temos. E se você gostar tanto do Café Belgrado a ponto de querer que esse projeto continue e eventualmente cresça, né? Acho que é primeiro assim, né, Lucas? O projeto continue e eventualmente cresça. Apoie o Café Belgrado pela Aurelo. Algum destaque final, Lucas? Eu tenho dois, Guilherme. Primeiro, agradecer Paulo André e Rodrigo Caetano. O Paulo André não é o Paulo André que estava lá ontem, né? Da corrida e do Big Brother, mas talvez seja. Também desconheço aqui o e-mail original daquele Paulo André. Mas esse Paulo André que tá apoiando o Belgradão, um salve especial para ele. Assim como o Rodrigo Caetano, viu? Vulgarmente conhecido Aquele como Gibas do dirigente? Suns. Não, Gibas do Suns. O homem que foi ver o jogo 7 entre Phoenix Suns e Dallas, já agendou para voltar só depois do jogo 2 das finais de conferência.
E teve a Putz. oportunidade de fazer todo o tour aí pra conhecer a cidade inteira de Phoenix, porque não Até tinha os mais jogo pra cactos ir, do né? Arizona ele teve acesso? E aí não tinha mais jogo pra ir, né? Então teve aí muito tempo livre. Um salve especial pra ele que colou lá no O'Malley's, viu? Me E tirou representou, foto. né? E tirou foto com todo mundo dizendo que era o Gibas, né? Ele bravo. É o sósia do Gibas, né? Por isso desse Valeu. apelido Gibas dos Santos. Valeu demais, E Rodrigo. o segundo destaque, Guilherme, é dizer que a gente vai gravar com lendas do podcast nacional, né? Primeiro, hoje, 1h30 da tarde, né? Não sei se você está ouvindo antes, mas se estiver ouvindo, já corre e olha no app da Tabum, tabum.com/Café Belgrado, porque a gente vai estar gravando com o Bola Presa. Simplesmente 2 episódios que a gente vai gravar. E só live, viu? Esses episódios só vão, sei lá, se vão pro ar, mas vai existir a live, então assiste lá, tabum.com/Café Belgrado, direto da NBA House. No domingo, Camisa 23, Caio Gaspareto e NBA das Minas, Drica Evarini, também nesse horário de 13, começando às 13h30. E hoje, logo na sequência do Bola Presa, vai ter um quiz aí, comandado pelo Gibas. E se eu conseguir entrar também, estarei lá. Isso vai depender um pouco mais da parte técnica do que da vontade, né? A vontade é que estejamos todos juntos. Mas 13h30, momento meio épico aí, né? Porque dentro da NBA House, num estúdio belíssimo, junto com os Podfathers, vai ser bom demais. Amanhã também, especialíssimos convidados, né? Camisa 23, que é o Gaspareto, que tive a oportunidade de ver ontem, Guilherme. Continua belíssimo, viu? Se você estava se É perguntando se mesmo? ele continua Tá belo, bonito continua ainda? muito belo. Tá. E Drica, cara, tive a oportunidade de ver o jogo ao lado de Drica e ela realmente sentiu, viu, Guilherme? Sentiu todas as emoções possíveis, porque o Boston, em certo momento, parecia que ia ganhar. E no fim sentiu e sumiu e ainda não foi vista, né? Mas certamente tá bem. Então, salve especial a todo mundo que colou com o Café Belgrado, tem colado, né? Durante essas finais. E por favor, apoie. Se você não apoia ainda, você pode apoiar e ajudar esse projeto a se manter. E especialmente vir pro Giannis, viu? O pessoal do Giannis está armando cada caos, Guilherme. Hoje, por exemplo, último dia para se mandar mensagem pro Correio Elegante, hein? Que aí, dia 12 de junho, é dia desse Correio Elegante trabalhar. Além disso, inscrições do PDP, várias logos já sendo anunciadas, os times começando a serem anunciados, mas quem for chegando tem vaga para participar dessa grande Olimpíada, essa grande festa do desporto virtual nacional. O meu destaque final é mandar parabéns para todos os francanos aí que foram campeões e dizer o seguinte, Lucas. A gente vai voltar para Franca, hein? Não sei quando, mas a gente vai voltar. Ih, rapaz, misterioso.